Hoje, dia 28 de janeiro, o Trump liberou o relatório oficial, né, da administração dele sobre os drones em New Jersey. Tá? O que foi dito? Basicamente, foi um copia e cola da administração do Trump do relatório que eles liberaram em dezembro, tá, de 2024. O que se fala? Basicamente, os drones eram recreação, militares, né, ali da polícia, né, e drones de entrega da Amazon e outras empresas que trabalham com entrega de drones, tá? Que dá para a gente abstrair disso daí, tá? Ou seja, é um relatório supérfluo, tá? Sem nada de útil para a sociedade em geral, e é mais do mesmo que todo mundo esperava, tá? Só tem uma coisa ali, duas palavras que ficou interessante ali que eles não explicaram. Quais são as palavras? Pesquisa e estudo, tá? A porta-voz da Casa Branca, a veia pública hoje com o relatório em mãos, tá? Falou basicamente essas coisas, né? E falou que alguns drones eram para pesquisa e estudo. Tá? O que a gente pode abstrair disso daí, de pesquisa e estudo? Tá? Não tem lógica usarem drone, tá? Ainda mais drones com tamanho ali de uma bicicleta grande, né? Basicamente 1,5 m, 2 metros de diâmetro. Alguns sendo relatados com o tamanho de uma SUV e outros com o tamanho de um micro-ônibus. Então, assim, não iriam usar drones assim, até porque drone desse tamanho é caríssimo. E basicamente ali um drone de 1,5 m, 2 metros de diâmetro, ele tem autonomia para voar no máximo 55, 65 minutos, tá? O que é bem estranho porque tinha, entre aspas, drones ali que ficou por horas voando, 3, 4, 5, 6 horas seguidas voando. Então é improvável que seja um drone desse. Até porque drones desses custam a bagatela ali de 10, 20, 50 mil dólares além disso, tá? Então, essa pesquisa e estudo, a gente pode voltar aí uns vídeos atrás que vocês vão ver. Eu acho que eu deixei até o vídeo fixado aí. Um vídeo com cerca de 80 mil views. O que é importante a gente observar, tá? Em meio aos drones tinha orbes, tá? Orbes basicamente aquelas bolas de luz, tá? E desses orbes sempre estavam acompanhados ali de drones, certo? Possivelmente essa pesquisa e estudo era para observar esses orbes de perto, tá? Porém, o que é estranho é eles não falarem o que estavam estudando, o que estavam pesquisando ou qualquer outra coisa, só falaram isso. E alguns drones sempre estiveram em área militar, que é proibido acesso, em área de represa ali, onde tem basicamente usina termonuclear, tá? E em bases militares que tinham ogiva nuclear, o que é no mínimo curioso isso daí, tá? E esses orbes de luz, até o Ross Coulthard, que é o entrevistador investigativo, jornalista investigativo da emissora News Nation, que é basicamente o pivô desse desacobertamento de OVNIs nos Estados Unidos, ele falou que ele já viu e foi relatado várias pessoas para ele ter visto esses orbes se transformando em drone, aeronave, entre outras coisas, tá? Até no caso em animais, tá? Ele chegou a falar isso ontem numa live e já falou em outros vídeos atrás, aí, outros dias atrás, tá? Então, assim, a gente pode abstrair que das duas a uma. Ou o governo americano sabe o que estava pesquisando e estudando para entender mais, ou eles não fazem ideia do que e deixaram isso em aberto ali e vieram com esse relatório esdrúxulo falando que era só drone recreativo e blá blá blá, enfim. Então, na minha opinião, sinceramente, eles estavam estudando os orbes, tá? Ou tentando observar algum padrão comportamental desses orbes, tá? Porque qual era o padrão desses orbes? Eles ficavam horas ali no céu,
tá? Às vezes se mexiam, uns se mexiam rápido, disparava com centenas de metros por segundo, basicamente. Outros desapareciam e depois reapareciam, tá? E outros, aparentemente, segundo vários relatos, se transformavam em coisas humanas, assim dizendo, aeronaves humanas, entre outras coisas, tá? O que é bem estranho, bem peculiar, tá? Então, assim, o governo possivelmente, ou eles sabem o que é, estavam estudando, ou eles não têm ideia nenhuma do que é, e para não alardear a população, eles falam que não era inimigo, não é para se preocupar e não é perigoso isso, certo? Então, basicamente, eu imagino que eles não têm ideia do que são, tá? E como não causou nenhum dano, não fez nada, eles só estão monitorando com drones e outras coisas, tá? E lembrando que esses pseudodrones não aparecem em radar, tá? O próprio Ross Coulthard já confirmou isso em vários vídeos e na live de ontem, que não aparecem em radar. O que é, no mínimo, curioso, um objeto que não emite radiofrequência. Diz aí nos comentários o que vocês acham sobre isso daí. Não esquece de seguir e compartilhar, hein?